Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Educação, Cultura e Sociedade. Na aula de hoje, iremos abordar o tema A contribuição da antropologia para os estudos da sociedade, com o objetivo de darmos continuidade ao tópico de fundamentos da antropologia, que diz respeito à nossa disciplina em questão. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos conhecer algumas teorias e alguns teóricos eminentes da antropologia. É claro que nós não vamos esgotar todas as teorias antropológicas existentes. Nós vamos fazer uma seleção de alguns teóricos de destaque para pontuarmos a importância dos estudos culturais para a sociedade, de modo que vocês tenham uma base conceitual mínima, necessária para a compreensão dessas questões relativas à cultura e sociedade. Antes de tratarmos propriamente das teorias antropológicas, vamos discutir a diferença aqui entre sociologia e antropologia. Tá? Inicialmente, é importante destacar que ambas essas ciências compõem o campo das ciências sociais, juntamente com as ciências políticas, Mas nós vamos focar a atenção especialmente em sociologia e antropologia. Vejamos então alguns conceitos relativos à área de sociologia. Ela teve início com o estudo da sociedade europeia, fato esse que se desenvolveu no decorrer da Revolução Industrial, datada do século XVIII. Então, nós temos uma imagem à direita que representa algumas fotos do período da Revolução Industrial, onde nós tivemos o início da produção em escala industrial, ou seja, as fábricas começaram a dominar o cenário econômico na europeia. E isso acarretou uma série de fenômenos e problemas sociais que formaram a base, o alicerce para as primeiras indagações sociológicas. Então, a sociologia ela surge com o objetivo de tentar analisar e compreender os problemas decorrentes dessa revolução industrial, que trouxe como principal mudança o capitalismo. Então estava surgindo aí um capitalismo, um novo sistema econômico, ganhando força, o capitalismo, e isso acabou repercutindo em toda a Europa e se espalhou pelo mundo. Nesse período, houve a descoberta de leis gerais que regulamentam o comportamento social e as transformações da sociedade. Então, a sociologia ela começa a tentar estabelecer as primeiras leis para compreender o funcionamento, o comportamento da sociedade e as transformações pelas quais a sociedade europeia estava passando em decorrência dos fenômenos da Revolução Industrial. É importante ressaltar que, a princípio, a sociologia, que teve como um dos primeiros expoentes, Auguste Comte, no caso, ele a considerava uma espécie de física social, ou seja, ele se utilizou de conceitos e ideias oriundos das ciências da natureza e tentou aplicá-los ao estudo da sociedade. E tantos outros sociólogos fizeram esse mesmo procedimento, certo? Então, a sociologia surge com esse objetivo e depois ela começa a desenvolver sua metodologia própria, Esse processo já vai se dar com a chamada sociologia clássica. Geralmente, a sociologia faz uso de análises qualitativas e estudos estatísticos para melhor compreensão do fenômeno social. Ocorre a possibilidade de um modelo teórico único
que explicasse os diversos aspectos da sociedade capitalista, ou seja, a dicotomia entre urbano e rural e agrário e industrial. Tá? Então, os primeiros sociólogos, eles tentavam estabelecer modelos teóricos, como se fossem verdadeiros padrões, com o objetivo de explicar os aspectos oriundos da sociedade capitalista, ou seja, essa diferença, né, essa distinção entre as questões urbanas, rurais, entre as questões agrárias, industriais, porque, como nós comentamos, a Revolução Industrial ela acarretou uma modificação cultural ampla, né, na Europa, inicialmente na Inglaterra, e que depois se espalhou por toda a Europa e pelo mundo. E hoje nós vivemos o reflexo dessa Revolução Industrial, né, dessa época que marcou, né, a história da humanidade. Então isso funcionou como substrato teórico para os primeiros sociólogos. É claro que hoje a sociologia ela já se desenvolveu de tal modo que ela não discute somente os fenômenos, ela não discute mais somente os fenômenos relacionados à Revolução Industrial, mas vários outros fenômenos decorrentes da sociedade atual, da sociedade moderna, né? Ou pós-moderna, como queiram chamar. Não perceberam a diversidade que marcaria o século XX. Então, esse aí é um ponto de destaque. Nós estamos falando aqui do início da sociologia, certo? De alguns fatos que acarretaram toda essa teoria sociológica. Só que é importante ressaltar que, a partir do século XX, houve uma diversidade na abordagem das questões sociais, e que ainda não eram perceptíveis por parte dos sociólogos clássicos, né, desses sociólogos que iniciaram, tal como Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber, né, e até mesmo Karl Marx. Tá? Então haverá um grande avanço nas teorias sociológicas, e muitas dessas vão ter alguma conexão com a antropologia. Tá? Agora vejamos algumas ideias importantes acerca da própria antropologia. A antropologia ela surgiu como estudo dos povos colonizados na África, Ásia e América. Ou seja, era um estudo mais direcionado para a cultura, para a compreensão da cultura dos povos colonizados. E havia, nesse início, o estudo evolucionista, né? Então, o evolucionismo se mostrava como uma teoria emergente, baseada na teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin. Tá? Então, isso repercutiu muito no estudo dos primeiros antropólogos. E eles tentavam compreender a dinâmica cultural desses povos colonizados com base nas teorias evolucionistas. Nós vamos compreender mais adiante que surgiram alguns teóricos, após os evolucionistas, que contestaram essa aplicação do evolucionismo aos estudos culturais. Tá? Houve também o estabelecimento do método empiricista e qualitativo, voltado para a descoberta das particularidades entre os diversos povos. Tá? Quando nós falamos método empiricista, estamos nos referindo ao empirismo. Tá? O empirismo ele é considerado, né, uma corrente de pensamento filosófica que atribui um valor especial à experiência sensível e ao uso dos sentidos na compreensão da realidade e dos fenômenos. Isto é, os empiristas eles se voltam mais para a questão experimental, e os racionalistas se voltam mais para as questões racionais, para o uso da razão na explicação da realidade. Então, é notório que a ciência moderna ela vai se utilizar muito do método empirista.
ou seja, esse método pautado realmente na experiência que nós temos no mundo, tá? E também um método qualitativo, que existem vários tipos de métodos qualitativos que podem ser utilizados pelas ciências, né? E então a antropologia ela surge se utilizando já de uma metodologia científica muito próxima daquela que era utilizada nas ciências da natureza, em especial na física e na biologia, que eram as ciências naturais que já estavam, digamos, podemos afirmar que nessa época já estavam consagradas, né, como modelos de ciência, e que acabou influenciando no desenvolvimento das ciências humanas também, pelo menos a princípio. É claro que depois, tanto a sociologia quanto a antropologia vão seguir seus próprios caminhos, né? Elas vão, de certa forma, se dissociar dessa abordagem, dessa metodologia das ciências da natureza e desenvolver seus métodos próprios. Continuando aqui, a princípio, a antropologia visava identificar de forma precisa o indivíduo não europeu. Ou seja, eles estabeleciam como padrão de sociedade a sociedade europeia. Então, eles queriam estudar a cultura exótica dos povos nativos não europeus, ou de qualquer outro povo que não fosse europeu, né? Incluindo povos asiáticos, africanos, etc. Tá? Então, eles tomavam como padrão a cultura europeia. Isso nos primórdios da antropologia. É claro que depois, com as novas abordagens que vão surgir, antropologia funcionalista, antropologia estruturalista e etc., haverá uma mudança nesse enfoque. Tá? Que esse enfoque que nós estudamos, né, esse conceito que nós vimos na aula anterior, se refere ao eurocentrismo, né? Ocorre também a falsa imagem da cultura europeia como sendo homogênea e integrada. É basicamente o que nós estamos citando aqui, né? Então, a antropologia, nos seus primórdios, ela surge com essas ideias, né? Que hoje nós consideramos uma falsa imagem da cultura europeia. Ou seja, para os antropólogos atuais, não existe, digamos, uma cultura mais avançada do que outras. Não existe uma cultura mais atrasada do que outras. Na realidade, o que existe são particularidades e especificidades. Ou seja, cada cultura ela tem a sua especificidade, a sua particularidade de igual importância. Então, esse tipo de abordagem, que nós chamamos também de relativismo cultural, ela é importante para os estudos culturais hoje em dia. Bem, existem vários conceitos, né, de antropologia, alguns deles já foram abordados nas aulas anteriores, né, mas tem esse outro conceito, que a define como ciência da alteridade, isto é, que busca investigar o outro, que seria aquele que é diferente de mim. Tá? Então, esse é um outro conceito acerca de antropologia, o estudo da alteridade, ou seja, investigação de povos ou de indivíduos diferentes de mim enquanto pesquisador, né? Diferente da minha cultura. Então, ou seja, investigar culturas diferentes da cultura do pesquisador. Baseada na descrição dos exóticos costumes dos povos. Tá? Então, aqueles costumes que destoam, né, dos costumes do pesquisador, geralmente são fonte de interesse, né? Ocorre uma motivação a mais, né, para o pesquisador tentar desenvolver seus estudos. Dentre esses estudos, podemos citar uma série de abordagens, tais como a aparência física, culturas milenares, línguas e o rico legado cultural da antiguidade. Geravam uma amplitude de temas que precisava ser delimitada em sub-áreas. Então, dado a grande amplitude de assuntos com os quais os antropólogos estavam se deparando, né? Sejam
assuntos relacionados à parte física do ser humano, sejam a fatos relacionados a culturas milenares, né? As culturas das civilizações clássicas, como, por exemplo, civilização egípcia, Mesopotâmia, Grécia Antiga, Romana, etc., né? Línguas dos povos. Então, até o aspecto linguístico, né, ele ficou em voga no início aí da antropologia. Todos esses aspectos geraram vários sub-ramos da antropologia. Nós já comentamos, né, sobre as sub-áreas da antropologia, só relembrando aqui 3 pontos importantes, né? E nós vamos focar nessas 3, tendo em vista que a abordagem social da antropologia, digamos, é a que ganha maior destaque nos dias de hoje. Então, nós temos a arqueologia, que estuda a evolução da espécie humana, da chamada pré-história e do passado das civilizações já desaparecidas da antiguidade. Então, o que vai diferenciar, por exemplo, a arqueologia, o estudo do arqueólogo, do estudo do historiador, é que a arqueologia ela se foca, né, no estudo e compreensão da origem e evolução dos primeiros hominídeos e desse vasto período denominado de pré-história, e que vai até as primeiras civilizações que já foram extintas, que desapareceram do mundo, né? Como, por exemplo, civilização egípcia e os hebreus. Tá? Então, esses estudos eles são de grande valia para os arqueólogos. É claro que a arqueologia, como nós vimos em aulas anteriores, ela também possui uma relação muito forte com outros campos do conhecimento. Por exemplo, a paleontologia, que é considerado um campo das ciências biológicas, né, das ciências da natureza, ela tem uma relação muito íntima com a arqueologia, porque a arqueologia necessita dos achados paleontólogos para tentar fazer essa representação do passado. Na sequência, nós temos a etnologia. Nós vimos na aula anterior também as definições de etnologia e etnografia, que muitas vezes são consideradas como campos afins, né, como áreas afins. Tá? A etnologia ela estuda a diversidade da espécie humana, ou seja, a identificação das diversas etnias existentes e sua herança genética. Então, ela se foca no estudo das etnias, né? e dessa herança genética. Também poderíamos estabelecer como outro conceito que a etnologia difere da etnografia porque, enquanto a etnografia se pauta na descrição das características culturais, né, dos fatos culturais de determinado povo, a etnologia ela pega todos esses dados da etnografia, ou seja, esses dados descritivos, e interpreta esses dados, tá? Para ter uma melhor compreensão das manifestações culturais dos povos. Então, é um outro conceito que também é válido e que nós vimos na aula anterior. Uma outra sub-área da antropologia que merece destaque é a antropologia cultural, tá? Que estuda as sociedades não europeias e povos sem escrita, para que fossem desvelados seus modelos de organização social e dinâmica. Esse conceito ele é um conceito um pouco mais antigo, né, de antropologia cultural. Hoje, o conceito atual é muito vasto. Tá? A antropologia cultural é considerada um dos principais sub-ramos, né, da antropologia atualmente, juntamente com a antropologia biológica ou física, que nós estudamos anteriormente. Então, existe essa diferença entre esses dois campos, antropologia cultural e antropologia biológica. Então, aqui nós fizemos
um destaque especial para essas três áreas, né, da antropologia, que vão ser muito discutidas por parte dos teóricos, os teóricos da antropologia, certo? Vamos iniciar, então, as teorias antropológicas, aqui tratando do evolucionismo. O evolucionismo ele surgiu, né, como uma corrente de pensamento bem atrelada à teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Darwin, que se baseava na seleção natural, né, onde os indivíduos mais adaptados ao meio, eles conseguem passar, né, seus caracteres para gerações futuras, né? Eles conseguem prosperar, né? Eles conseguem prevalecer na dinâmica, né, da natureza. Pois bem, o evolucionismo surge por volta do século XIX, onde a Europa se organiza num modelo econômico e político único, que julgava universal. Ou seja, haviam vários aspectos que influenciaram, né, ao predomínio inicial da abordagem evolucionista nos estudos culturais. Dentre esses aspectos predominantes estava o capitalismo, né, a indústria e o nacionalismo. E todos esses aspectos eles acabavam, de certa forma, funcionando como uma defesa, uma apologia ao evolucionismo, como sendo uma teoria consagrada, uma teoria mais correta, mais admitida, né, na abordagem antropológica. Só que nós vamos ver que a história não é bem assim, né? O evolucionismo ele teve um papel importante, né, nos primeiros estudos antropólogos, mas que depois ele foi cedendo espaço para outras abordagens, outras teorias também relevantes. Funcionou como base teórica para os interesses econômicos e expansão do capitalismo. Então, os estudos evolucionistas, eles acabaram servindo também de interesses ao capitalismo, né? Porque eles acabavam trazendo aquela imagem, né, um tanto estereotipada, né, uma imagem um tanto preconceituosa, de que a Europa era um modelo por excelência de sociedade avançada, porque a Revolução Industrial, né, começou na Inglaterra e acabou se disseminando, né, por vários países europeus, e com isso fazendo surgir um novo modelo de sociedade, ou seja, aquela sociedade feudal que tanto marcou o período medieval, ela acabou se modificando, né, para uma sociedade pautada no capital, na indústria, né? Então houve essa diferença importante que acabava levando em consideração o evolucionismo, porque eles imaginavam da seguinte forma: existem as sociedades primitivas, tidas como atrasadas, oriundas da África, da América e da Ásia, e existia as sociedades avançadas, tidas como sociedades industrializadas, decorrentes dos países europeus. Então havia essa distinção um tanto preconceituosa sobre esses dois grupos de sociedade. Dando continuidade, nós temos aqui um autor chamado Edward Tylor, de 1832 a 1917, que ele, digamos, foi um estudioso que se pautou no evolucionismo inglês, ou seja, se pautou nessas teses que nós apresentamos, né? Ele foi etnólogo e evolucionista, defendeu a existência de uma natureza humana universal, ou seja, ele acreditava que existia um padrão de natureza humana, como se fosse uma lei universal, que poderia ser utilizada para a compreensão dos aspectos culturais como um todo, tá? Isso aí foi muito difundido na época por parte dos adeptos do evolucionismo.
O Edward Tylor demonstrou que a cultura é um conjunto de traços comportamentais e psicológicos adquiridos e não herdados biologicamente. Tá? Digamos que esse conceito proposto por Tylor já foi um avanço significativo, tá? Na ideia de cultura, porque ele imaginou que a cultura que engloba esse conjunto de aspectos comportamentais e psicológicos, eles são adquiridos e não herdados biologicamente, ou seja, não existe uma herança genética para a cultura. Tá? A cultura ela é desenvolvida ao longo da história, ao longo do processo de socialização entre os indivíduos. Então, a cultura ela é, digamos, difundida, proliferada desse modo, e não por fatores herdados geneticamente ou biologicamente falando. Já foi um avanço significativo, né, para a compreensão de cultura. Então, vejamos aqui um conceito mais avançado proposto na obra Cultura Primitiva, datada de 1871, onde diz que cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, é um conceito bastante amplo, bastante complexo, né, por assim dizer, que engloba praticamente todas as manifestações culturais desenvolvidas pelo ser humano, que envolve também os seus hábitos, né? E ele foca num ponto importante. Todas essas manifestações que são adquiridas, né, e desenvolvidas pelo homem como membro da sociedade. Bem, dando continuidade, nós temos um outro teórico também de grande relevância no estudo antropológico, chamado Franz Boas. Nasceu por volta de 1858 e faleceu em 1942. Ele foi um dos maiores antropólogos norte-americanos e criticou o evolucionismo. Tá? Então, nós vimos que enquanto Edward Tylor ele defendia o evolucionismo, tá? Ele era um dos evolucionistas, né, dessa linha evolucionista da antropologia. Franz Boas ele criticou, né, essa abordagem evolucionista, que, como nós citamos, admitia como se existisse um padrão, né, de evolução das sociedades, ou seja, os indivíduos nasciam como povos primitivos, que eles chamavam de povos atrasados, e pouco a pouco eles deveriam caminhar para chegar no estágio mais avançado de sociedade industrial. Tá? Então começava com uma sociedade atrasada, primitiva, até chegar numa sociedade avançada industrial, como se obedecesse às leis da natureza, que tanto é defendido pela teoria da evolução, né? Ou seja, que os indivíduos mais bem adaptados ao meio, eles vão evoluindo, né? Ao longo das eras. Mas quando nós falamos de cultura propriamente dita, nós devemos tomar muito cuidado ao tentar mesclar com essa abordagem evolucionista. E foi isso que Franz Boas desenvolveu. Para Franz Boas, ele não estava interessado nas leis, mas nos processos e na história do desenvolvimento de costumes e crenças. Ou seja, Franz Boas ele quebrou com aquela ideia de antropologia pautada numa espécie de lei, né, natural, de um padrão. Então ele se voltou mais para as questões históricas, né, do desenvolvimento desses costumes e crenças dos povos. Recusou-se a comparar culturas diferentes como parte de um mesmo processo histórico. Tá? Então ele passou a analisar as especificidades de cada cultura e não necessariamente a comparação da diferença entre elas. Tá?
pretendia estudar determinado fenômeno como relação às complexas relações de cada cultura em particular. Foi um dos primeiros antropólogos, de fato, a se voltar para a particularidade de cada povo, tá? Deixando de lado aquelas ideias preconcebidas de antropologia enquanto estudo de leis naturais. Fundou o conceito de particularismo histórico, onde cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Tá? Esse conceito de particularismo histórico se tornou muito importante nos estudos culturais desde então. Com isso, a partir das ideias de Franz Boas, né, surgiram outras escolas de pensamento que também começaram a se voltar mais para as questões puramente culturais, mesmo etnográficas, né, etnológicas, e deixaram de lado esse evolucionismo, essa tese evolucionista. Uma delas foi a escola funcionalista, tá? Que teve origem no século XX, então é uma escola relativamente recente, onde surgiu o funcionalismo, tentando responder às críticas que se faziam ao evolucionismo. Existem alguns conceitos que foram estabelecidos nessa escola, né, na escola funcionalista, que são muito adotados hoje nos estudos culturais. O primeiro deles, o eurocentrismo, que é a tendência de julgar as sociedades não europeias a partir dos valores europeus. Ou seja, aquela abordagem que nós vimos evolucionista, ela acabava sendo uma abordagem um tanto eurocêntrica, ou seja, porque eles tentavam compreender as outras sociedades a partir dos padrões culturais europeus, dos valores europeus. Então, isso acabava gerando uma série de preconceitos. Tá? Então, esse tipo de abordagem passou a ser chamada de eurocentrismo. Tá? E tem um outro conceito também oriundo dessa escola funcionalista que chegou até os dias de hoje, que é muito discutido, a questão do etnocentrismo. Quer queira, quer não, as pessoas tendem, né, a analisar as diferenças ou as semelhanças entre aspectos culturais de um ponto de vista etnocêntrico, ou seja, se voltando para a sua própria cultura. Então, vejamos o conceito etnocentrismo, traz aí o princípio, tem como princípio de considerar o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade como padrão e modelo. Então, muitos pesquisadores, a princípio, acabavam se pautando nessa abordagem etnocêntrica, que traziam esse princípio, né, de considerar o seu próprio grupo, ou seja, sua própria cultura, sua nação ou nacionalidade, como se fosse um padrão e modelo a ser utilizado para diferenciar as outras sociedades. Tá? Então, esses conceitos foram elaborados na forma de uma crítica, né, contundente à escola evolucionista, que deu origem ao processo. Né? Então, a escola funcionalismo ela criticava, né, esses conceitos aí. De acordo com os funcionalistas, as sociedades não devem ser comparadas, mas estudadas em si mesmas, de forma particular e isolada. Isto é, não deve haver estudo comparativo. Cada povo, cada cultura deve ser estudada de maneira particular. Tá? De modo que essas questões relacionadas ao etnocentrismo sejam deixadas de lado. Cada sociedade constitui uma totalidade integrada e tem por função satisfazer as necessidades essenciais dos seus integrantes. Isto é, cada sociedade ela tem que ser compreendida
como um todo integrado, que se desenvolve com o objetivo de satisfazer as necessidades do seu grupo, tá? Da sua comunidade. Um traço cultural só pode ser entendido no contexto da cultura a qual pertence e não em relação a outra qualquer. Tá? Isso aí é uma ideia também muito importante nesse aspecto, tá? Do traço cultural. A função que o traço ou costume desempenha é que justifica a sua existência e a sua permanência. Na visão funcionalista, toda sociedade ela possui o seu traço cultural. E esse aspecto só pode ser analisado de dentro, ou seja, pelos próprios membros desse grupo, a qual estão inseridos nessa cultura. Sua alteração vai depender não de um processo evolutivo, mas da perda de sua função, razão de sua existência. Então, essas modificações que podem ocorrer numa sociedade, elas vão depender não de um processo evolutivo como defendiam os evolucionistas, mas da perda de determinadas funções, tá? Razão da sua existência. Então, um dos objetivos, né, da escola funcionalista é compreender essa dinâmica cultural das sociedades por meio das suas funções, as funções estabelecidas em cada sociedade. Daí a origem do nome funcionalista, né, que se volta para o estudo dessas funções, né? Nós temos um teórico muito importante, adepto dessa corrente, chamado Bronislaw Malinowski. Foi ele que definiu o conceito de função como resposta de uma cultura às necessidades básicas, tais como alimentação, proteção e reprodução. Então, cada cultura ela desenvolve funções com o objetivo a atender às suas necessidades, seja de alimentação, seja de segurança ou até mesmo de reprodução, certo? A função social de determinados costumes e instituições deveriam responder a necessidades sociais do grupo. É como aquela ideia, não existe uma função social de um único indivíduo. A função social, ela se faz no coletivo, na sociedade, tá? E é por meio dessa função que vai caracterizar os traços culturais, né? Que são aquelas características próprias de determinado povo. A função das relações conjugais e da paternidade é, obviamente, o processo de reprodução culturalmente definido. Então, nós temos aí um exemplo, né? Relações conjugais estabelecidos entre homem e mulher, né, enquanto casal, e as funções de paternidade. Elas se baseiam num processo de reprodução cultural definido. Então, cada povo vai estabelecer funções específicas, né, para as suas relações sociais. E temos aí exemplo de relações conjugais que podem diferir de acordo com determinada cultura ao longo do espaço e do tempo. Tá? Então, podem ocorrer variações, né, no papel do homem e da mulher no processo da família e também conjugal. Para chegar a essas conclusões acerca da função, né, social numa cultura, Bronislaw Malinowski estudou os nativos das ilhas Trobriand, localizado na Nova Guiné. Tá? Então, foi o primeiro estudo mais completo e exaustivo acerca de aspectos de um determinado povo, né? Até então, o que se fazia muito na antropologia eram estudos descritivos com base nas narrativas de viajantes ou de soldados, né, que colonizavam um determinado povo e lá eles narravam, né,
registravam algumas informações e essas informações eram levadas para os pesquisadores, né? Então, muitos dos estudos eram feitos como se fosse uma antropologia de gabinete, como nós comentamos em aulas anteriores. Só que agora, o Malinowski, ele empreende uma abordagem diferenciada, uma abordagem mais profunda acerca dos estudos culturais. Tanto é que ele foi o primeiro a organizar e sintetizar uma visão integrada e totalizante do modo de vida não europeu. Ou seja, ele se focou no estudo de um povo não europeu, se baseando propriamente nos costumes e hábitos desse povo, e tentando deixar de lado essa visão mais etnocêntrica, né? Ou seja, que é aquela onde o pesquisador, o indivíduo, né, ele coloca a sua cultura como um padrão a ser estabelecido, né? Ele estabelece a sua cultura como se fosse um padrão, como se fosse uma norma, né? Que difere das outras culturas. Ele também defendeu essa outra abordagem, analisar as culturas em seu estado atual e na sua especificidade, sem preocupações com as origens. Ou seja, ele se voltava mais para o estudo atual, né? A pesquisa do estado atual da cultura, tá? Sem se preocupar com as origens dela. Ele também defendeu essa abordagem de observação de cada detalhe da vida social, mesmo aqueles considerados sem importância ou incoerentes, tentando, desse modo, descobrir seus significados e interrelações. Com isso, nós percebemos, né, que a abordagem estabelecida por Malinowski, ela teve uma repercussão muito grande nos estudos antropológicos e que repercute até hoje, né? Essa abordagem ainda é muito utilizada. Vejamos agora um tópico importante relativo à observação participante. Para que haja, de fato, essa compreensão totalizante de uma manifestação cultural de um povo, é necessário que seja feito um método específico. E essa nova metodologia que surgiu com essas linhas teóricas antropológicas mais recentes passou a ser chamada de observação participante, que nada mais é do que aquela onde o próprio pesquisador, no caso o antropólogo, né? Mas a gente pode estender também a outros pesquisadores, por exemplo, um historiador, né, também, ou até mesmo um sociólogo, se ele quiser compreender a fundo os hábitos, costumes e a forma de pensar, de agir de um determinado povo, ele deve interagir, ou seja, mergulhar na vida desse povo. E para isso ele vai ter que conviver com esses indivíduos por um determinado tempo. Então, a observação participante é aquela onde o pesquisador participa ativamente do seu processo de pesquisa, convivendo e interagindo com um determinado povo, com determinada cultura. É um método de pesquisa caracterizado pelo longo processo de investigação e convivência do antropólogo com o grupo a ser estudado, como nós citamos. Substitui as informações superficiais e questionários inadequados pelo estudo sistemático das sociedades. Imagina como esse método de observação participante foi fundamental na compreensão das culturas, né, por parte do antropólogo. Se antes os antropólogos eles não tinham essa interação direta com um determinado grupo, eles na realidade coletavam indiretamente essas informações, seja por meio de questionário, anotações, narrativas que eram feitas, mas isso não dava, de fato, uma visão total dessas manifestações culturais. Era algo superficial, tá? O uso dos questionários. Só que agora se torna uma pesquisa, digamos, menos superficial e mais precisa, por assim dizer. De todo modo,
por meio da observação participante, o investigador ele vai mergulhar na vida nativa, penetrar na cultura, desvendando os significados, guiado por suas informações e não por teorias externas à realidade estudada. Então, um dos métodos mais utilizados, atualmente por parte da antropologia cultural é essa observação participante. Podemos delimitar esse método em pelo menos 4 etapas. A primeira é pautada na observação direta dos fatos. Basicamente, todo o método científico, ele desenvolve, sua primeira etapa a partir da observação direta. Segundo, escutar. Então, o pesquisador ele deve escutar o que esse grupo tem a dizer. E escutar também no sentido de entender, tá? Por meio da observação, tentar analisar os traços, dessa cultura. Depois, ele deve descrever os fatos que ele está observando, que ele está analisando, escutando, com o objetivo final de interpretá-los. Aí é que entra o papel da etnologia. Então, num primeiro momento, nessa parte descritiva, nós temos um trabalho mais ativo da etnografia, tá? Que faz a descrição dos aspectos de um determinado grupo. E a etnologia, ela vai fazer um trabalho mais analítico, um trabalho mais de interpretação, como nós vimos nos conceitos da aula passada. De um modo geral, a observação participante se pauta nessas 4 etapas. Vejamos agora outros conceitos oriundos aí da escola funcionalista. Primeiro, a aculturação é entendido como processo pelo qual sociedades diferentes, entrando em contato, tendem a intercambiar traços culturais e costumes. E isso é recorrente, principalmente nos dias de hoje, por conta do processo de globalização. Então, vejam, tomando assim como exemplo a cultura americana, ela difundiu por meio das artes, do cinema, em especial, o seu modo de agir, os seus hábitos, os seus costumes a todos os outros povos. Então, até mesmo no Brasil, por exemplo, nós consumimos muitos produtos, de influência americana. E isso acaba também influenciando na forma como nos vestimos, em determinados hábitos, tá? Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, com esse processo da globalização. Está se tornando cada vez mais difícil uma sociedade continuar se mantendo isolada das outras. Porque esse processo de intercâmbio dos traços culturais e costumes, eles estão cada vez mais evidentes, tá? Em todas as culturas. É claro que ainda existe, por parte de todos os povos, ou da maioria deles, uma preocupação de manter ativa os seus traços culturais. Ou seja, pegando como exemplo países asiáticos, China, Japão, Coreia, especificamente Coreia do Sul, eles continuam mantendo suas tradições, aquilo que os diferencia de outros povos. Só que essas tradições, pouco a pouco, elas já vão sendo intercambiadas com as revoluções decorrentes da tecnologia, da internet, em especial, que a internet ela veio para conectar todos os povos, Então, isso tem causado uma revolução significativa no processo cultural, ao qual nós chamamos aculturação. Outro conceito funcionalista é o de sistemas, relações constantes e repetitivas que o investigador é capaz de observar. Essas relações não se apresentam em forma de sistema,
mas é a interpretação do cientista que o constrói. Então, a ideia de sistema está pautada na interpretação do cientista, ou seja, por meio de uma pesquisa participante, ele vai tentando compreender todas as nuances dessas manifestações do grupo que está sendo estudado, e com isso ele vai formando uma ideia central de sistema. Então ele tenta explicar os fatos de um determinado grupo por meio de um sistema, né? de uma coleção de informações, de dados. Mas é importante frisar esse detalhe. Essas relações sociais não se apresentam na forma de um sistema. Geralmente é o pesquisador que interpreta essas relações como montando uma espécie de sistema. E esse sistema tem por objetivo facilitar a compreensão desses fatos culturais. Na sequência, nós temos outro conceito, o de estrutura, onde as relações básicas a partir das quais uma sociedade se organiza vai estabelecer o que nós chamamos de estrutura dessa sociedade. E por estrutura, né, entendo algo bastante amplo. Tá? Quando a gente fala de relações básicas, podem ser relações religiosas, relações políticas, artísticas, filosóficas, científicas, etc. Todas essas relações vão formar o que nós entendemos como sendo a estrutura dessa sociedade. E é por meio dessa estrutura que a sociedade se organiza. Então, a partir da estrutura, as demais relações sociais se organizam e se tornam inteligíveis, isto é, compreensíveis a esse grupo. Também existem alguns conceitos que geraram uma certa polêmica em torno do funcionalismo. Tá? Vejamos quais são eles. Primeiro, o relativismo cultural, que corresponde à postura de tolerância e respeito em relação aos costumes e traços culturais diferentes do nosso. Então, a postura de relativismo cultural geralmente é essa, na qual o pesquisador ele deve tolerar as diferenças culturais. Isto é, o antropólogo, na sua pesquisa, ele tem que tentar, de todo modo, ser imparcial. Ele não pode deixar que os traços culturais dele influenciem no seu trabalho de pesquisa. Porque é claro que existem certos fatos culturais que acabam chocando, né, algumas pessoas, ou que causam um certo estranhamento. Só que o relativismo cultural ele tem por esse objetivo tentar deixar de lado essas diferenças, pautando-se numa postura de tolerância e respeito. Ou seja, não podemos menosprezar as outras culturas, por mais exóticas ou estranhas que apareçam, que representem para nós. Vamos citar aqui um exemplo para esclarecer melhor. Na Índia, nós temos aí vários traços culturais, vários aspectos que causam uma certa estranheza para o brasileiro. Um deles, por exemplo, é o de considerar a vaca, né, o boi, como animais sagrados. Ou seja, eles não fazem consumo de carne bovina. Tá? Lá é proibido, quase que um crime, né, praticamente. Ao passo que no Brasil e em vários outros países o consumo de carne bovina é liberado. Ou seja, o boi não é considerado um animal sagrado, né, na cultura brasileira. Então, esse tipo de hábito do brasileiro acaba chocando o indiano. Do mesmo modo que certos hábitos indianos acabam chocando o brasileiro, né? Então, isso aí é exemplo de aspectos que têm que ser analisados por um viés mais relativista, ou seja, por um viés de tolerância. Só que esse aspecto ele causa polêmica do ponto de vista funcionalista, porque é muito difícil para um pesquisador desenvolver seus estudos de uma forma totalmente imparcial, sem se deixar levar
por ideias preconcebidas ou preconceituosas. Então, é algo muito complicado para o pesquisador diferenciar esses aspectos. Por isso, se torna uma das polêmicas aí do funcionalismo. O outro seria um método etnográfico, tá? Que acaba entrando em conflito também com os estudos etnológicos, né? E o outro é a crítica pela ênfase nas forças de integração, não dando destaque aos conflitos sociais. Ou seja, essa foi uma das duras críticas que teóricos fizeram ao funcionalismo. Ou seja, o pesquisador ele não deve destacar os conflitos sociais existentes num grupo, e sim prezar pela análise de integração. Ou seja, pela função, né, que a estrutura social exerce nesse grupo, e não necessariamente focando nos conflitos sociais. Isso seria, de certa forma, né, analisado como uma postura parcial, né, que não leva em consideração os conflitos que todo e qualquer grupo social possui. Tá? Não existe total harmonia numa sociedade. Toda e qualquer sociedade é passível de conflitos. Só que o funcionalista, a abordagem funcionalista foi criticada por conta desse aspecto. Bem, vejamos agora uma outra corrente de pensamento de destaque na antropologia chamada de estruturalismo. Então, o estruturalismo é entendido não só como uma corrente de pensamento antropológica, mas também como um método que muitas ciências humanas utilizam nas suas pesquisas. Surgiu aí por volta do século XX, né? Estudo de aspectos subjetivos e ligados à linguagem e ao imaginário de indivíduos. Então, o estruturalismo ele vai levar muito em consideração esses dois termos, linguagem e imaginário. Tá? Eles vão fazer a análise das manifestações simbólicas. Quando nós falamos manifestações simbólicas, elas envolvem justamente isso, toda a dinâmica da linguagem que caracteriza um grupo e também todo o imaginário coletivo desse grupo, que corresponde às suas manifestações simbólicas. Então foi uma nova abordagem trazida aí para a antropologia, que também é bastante utilizada nas pesquisas atuais. Bem, o estruturalismo ele tem no seu termo a ideia de estrutura, que está atrelado à estrutura social, o que não pode ser observado, mas apreendido pela interpretação científica. Então, a estrutura social ela não é algo tão perceptível assim, né? Mas que ela pode ser melhor compreendida por meio de uma análise científica, de um estudo científico. Então, os estruturalistas eles tentam compreender de todo modo como é que funciona essa estrutura social, se pautando na análise das manifestações simbólicas. Dentre os seus principais teóricos, nós temos o Claude Lévi-Strauss, que nasceu em 1908 e faleceu em 2009. Ele afirma que a estrutura é a elaboração teórica capaz de dar sentido aos dados observados em uma realidade. E ele também afirmou que, organizando de forma sistemática a sociedade e tendo por objetivo a sua preservação, a estrutura assemelha-se a uma máquina que funciona indefinidamente. Então ele tinha uma ideia de estrutura como uma verdadeira máquina, né? Como se fosse as engrenagens de uma sociedade. Tá? Então, por meio da compreensão dessas engrenagens, dessa estrutura, é possível dar sentido aos dados observados a partir de uma pesquisa antropológica. Continuando aí sobre alguns pontos acerca do estruturalismo, temos o seguinte:
ele desloca a ênfase da observação para a construção teórica e abstrata de um conceito. Então, podemos dizer que ele vai tentar fazer uma abordagem mais abstrata, tá? Ocorre a supervalorização do movimento sincrônico da sociedade e das forças que o mantêm. Estudo de processos não históricos, diferenciando a estrutura, que são os elementos permanentes, da conjuntura, os elementos variáveis. Então, eles vão promover essa distinção que vai se dar por meio dos processos não históricos. Isto é, existe aqueles elementos que se mantêm sempre permanentes num grupo, ao qual eles chamam de estrutura. E existem os elementos voláteis, aqueles variáveis, que correspondem à conjuntura. Então, na visão deles, todo grupo, toda sociedade, cultura, possui uma estrutura e possui uma conjuntura. A estrutura se mantém estática e a conjuntura ela é dinâmica, ela varia, pode ser modificada ao longo do tempo. A história perde sua importância como elemento de compreensão e o indivíduo deixa de ser o protagonista da vida social. Digamos que, enquanto nós vimos que nas outras correntes existe esse apreço pela abordagem histórica, principalmente no funcionalismo, a história acaba sendo um elemento de grande valia nesses estudos, ao passo que no estruturalismo eles deixam de lado essa abordagem estritamente histórica, ou seja, perde de fato a sua importância na compreensão da dinâmica social. Os problemas vividos pelos homens decorrem de relações estruturais que estão acima e aquém de uma mera decisão individual. Tá? Então é importante frisar especialmente esse detalhe. Tá? Os problemas vividos pelos homens decorrem das relações estruturais, ou seja, da estrutura da sociedade. E essa estrutura está acima de qualquer decisão individual. O que eles querem dizer com isso é que o coletivo prevalece sobre o individual, nesse tipo de abordagem. Quais são as críticas que fizeram acerca do estruturalismo? Nós vimos críticas em relação às outras correntes de pensamento antropológico, e o estruturalismo também possui algumas críticas. Vejamos. Primeiro, a semelhança dos evolucionistas expressa uma visão naturalista da sociedade na medida em que a realidade social passava a ser dependente de estruturas pré-existentes, sobre as quais os seres humanos não tinham consciência nem responsabilidade. Essa é uma das críticas, A outra, ênfase aos aspectos sincrônicos, em detrimento aos aspectos diacrônicos e de mudança social. Como nós vimos, os estruturalistas, eles deixam de lado a compreensão histórica, pela qual um grupo passa ao longo da sociedade. Eles dão uma ênfase maior à estrutura, que é aquilo que não se modifica, aquilo que é estático, que não se modifica no grupo, e deixam de lado esses outros aspectos, diacrônicos e relacionados à mudança social, que tem íntima ligação com a história propriamente dita. Pois bem, então, a partir daqui, nós encerramos essa breve exposição sobre algumas correntes de pensamento importantes na antropologia. É claro que deixamos de lado, vários outros teóricos eminentes e tão importantes quanto esse que nós vimos. Mas acredito que a partir dessa breve exposição nós vamos ter melhores condições de analisar as teorias da cultura mais adiante, nas próximas aulas. Então espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso e aguardo vocês na próxima aula.